Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 16 de novembro. Ouça a leitura do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, Veja que passou um espaço de quase 3 horas que o marido havia mentido. 3 horas depois chegou a sua esposa. Comentário meu. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, portanto. Então ela confirmou a mentira do marido. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere,
para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Aleluia, glória a Jesus. Ainda tem gente que debocha de anjo, ironiza os anjos. Cuidado, você que está ouvindo essa palavra, alerte as pessoas. Aqui na Bíblia está dizendo, no versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide apresentai-vos no templo. Então, você já ouviu essa leitura do versículo 19, estou só repetindo. Eu tenho muito temor e respeito pelo ministério dos anjos. Eu sempre digo, eu não adoro anjos, eu adoro a Deus, mas eu não tenho coragem de brincar ou ironizar a respeito dos anjos. Mas infelizmente tenho visto isso e fico muito triste. Porém, cada um dará conta das suas palavras e dos seus atos. Continuando. Vou repetir o versículo 22. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando lhe o anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Glória a Jesus. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele.
E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A instituição dos diáconos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esse Nicolau era prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia, glória a Deus. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Capítulo 7, perdão, não falei. Atos, capítulo 7. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos.
e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Isso aqui Estevão está fazendo todo o relatório desde a primeira vez que Deus falou a Abraão. Vão observando. E o povo está escutando ele falar. Enquanto o povo condenava ele, o versículo 15 do capítulo 6 diz que o rosto de Estevão parecia o rosto de anjo. Seguindo. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro dos filhos de Amor, pai de Siquém. Então, o versículo 15 diz: E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo, : Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo, : Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Imagina, não sabendo ali os hebreus que Moisés era o próprio libertador deles. Mas, seguindo, eu não posso falar muito, eu não estou pregando, estou só lendo, mas dá vontade de falar. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto,
do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então ele tinha 40 anos quando saiu do Egito. E agora são passados 40 anos. Então Moisés já com 80 anos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo, Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, Quem te constituiu príncipe a juiz? Então ele está lembrando que os hebreus disseram lá atrás, recriminando Moisés porque ele tinha ido defendê-los. A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no sarçal. Mais uma vez aqui a presença do anjo. Eu tenho sempre dito em toda a minha gravação, alertando as pessoas que não brinque, não ironize, não deboche, não contem histórias a respeito de anjos. Os anjos existiram e existem. Nós não adoramos anjos. Nós tememos tudo que está escrito na palavra de Deus a respeito do ministério dos anjos. Seguindo. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então, ele tinha 40 anos quando saiu do palácio do faraó. Ficou 40 anos no deserto de Midian e 40 anos no deserto já com o povo hebreu liberto do Egito. Então, 120 anos Moisés tinha. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Quer dizer, no coração deles, o coração deles estavam presos ao Egito ainda. Eles tinham saído, mas o coração estava no Egito. Dizendo a Arão, Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Foi quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e eles fizeram aquele bezerro de ouro para adorar. Comentário meu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus, Deus minúsculo, com D minúsculo, Renfã, figura que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordena aquele que disse a Moisés que o fizesse. Vou ler de novo, versículo 44 do capítulo 7.
Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, : o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, : Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então veja que ele, passando por tudo aquilo, ele viu o céu aberto. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Este Saulo que depois se converteu e foi o apóstolo Paulo. Então Saulo assistiu tudo isso que estava acontecendo com Estevão. Comentário meu. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, : Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, : Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja bem que antes de Estevão ser morto, apedrejado, ele relatou toda a história dos hebreus até Davi e até os profetas que foram mortos por eles. Então Estevão não temeu, e o rosto dele parecia o rosto de anjo, e ele viu o céu aberto, e ainda pediu ao Senhor que não imputasse sobre eles aqueles pecados. E tendo dito isto, adormeceu. O Evangelho em Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia,
porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Olha aí o anjo do Senhor de novo. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Eu, quando me refiro ao anjo, você que está ouvindo essa leitura, nunca pense que a irmã Neuza é uma pessoa que coloca o anjo no lugar de Deus, ou que ele é idolatrado ou adorado por mim, o anjo ou os anjos, porque eu defendo muito essa parte. Eu sei porque eu faço isso. Vou fazer agora em janeiro 78 anos. Hoje são 26 de novembro de 2020. No dia 22 de janeiro eu faço 78 anos. Não quero dizer com isso que já aprendi tudo. Eu tenho muito que aprender e vou aprender até o último dia da minha vida, enquanto Deus me der uma boa memória. Mas eu comecei a frequentar a igreja com 5 anos de idade. Foi quando a minha mãe se converteu. Então eu já ouvi muitas coisas em igrejas que eu, consultando a Bíblia, eu vi que falam o que não devem falar. Então eu estou só alertando. Quem está ouvindo a leitura, não imagine, não pense que a irmã Neuza é uma pessoa adoradora de anjos, de forma alguma. Eu respeito o ministério dos anjos e fico mesmo, eu tenho repetido isso, fico abatida, triste quando eu vejo pastores ironizando, brincando e fazendo gracinha em relação a anjos.
Os anjos existiram e existem. Tanto que a palavra de Deus diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, não brinque com a palavra, com os anjos. É coisa muito séria. Eu fico assim, eu não entendo por que fazem isso. Se é tão certo como Deus existe, que os anjos também existem. Salmo 34:10 diz, não, é Salmo 34:7. Salmo, capítulo 34, Salmo 34, que não é capítulo, versículo 7. Este salmo é de autoria do rei Davi. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, como é que não existem os anjos? Como que eu vou brincar com a pessoa dos anjos? Não tem como, né? Então, vou reler aqui o versículo 26 do Salmo 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Este texto se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 16 de novembro. Você ouviu os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Ficou uma leitura um pouco longa, mas pela divisão que eu tenho feito, tem algumas leituras que ficam mesmo mais longas do que as outras. Gostaria muito de comentar sobre essa conversão aqui desse eunuco. Ele não precisou ficar frequentando a igreja 2, 3, 4, 5, 6 meses para ele se batizar. Ele creu ali na palavra, ele tomou posse da palavra, ele aceitou que o Filipe explicou para ele que era sobre Jesus, e ele se converteu e logo quis se batizar. Tem pessoas que ficam frequentando a igreja anos e não se decidem batizar.
E Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, ou já está condenado. Então, é necessário que nós creamos na pregação da palavra do Senhor Jesus, creamos que Ele é o Salvador, e neste momento, quando o homem aceita e crê que Jesus é o Salvador, ele quer logo se batizar. Quando eu digo homem ou mulher, estou me referindo à raça humana, rejeita o batismo é porque está preso a algum pecado. Porque em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, e disse-lhes, foi Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então fica aí esta palavra, Deus te abençoe, obrigada por me ouvir, até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Muito obrigada, um grande abraço de Neuza Baldini.